Bom dia. Bom, apesar de também trabalhar na Unesp, a gente está aí no meio de pessoas, grande parte universidades, né, e algumas empresas e algumas pessoas da Secretaria da Educação também. Só esperar eles abrirem aqui a apresentação. E eu prometo não atrasá-los, não nos atrasar para o almoço. Bom, o Lopes já falou, o título da apresentação, Convergência Tecnológica na UnespNet, aproximando distâncias e trocando ideias. Eu coloquei esse título porque eu achei bastante interessante, vai bem de encontro com essa coisa de convergência tecnológica, o que viria a ser isso, como que a gente está usando, aproximando as distâncias, porque vocês vão perceber como a Unesp faz, o que é a Unesp, tem um mapinha depois lá, interessante. A Unesp ela é muito espalhada, diferente um pouco das características da USP, até da Unicamp também. A gente tem muita capilaridade de leste a oeste do Estado. Então, aproximando as distâncias e trocando ideias. Trocando ideias, a gente tem aí algumas iniciativas, né? Estamos trocando ideias aqui, né? E a qualquer momento, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode até levantar a mão, não precisa esperar o final da palestra. E trocando ideias porque, na verdade, a convergência em si, ela é uma mudança de cultura. Ela propicia isso, e por isso que eu coloquei trocando ideias. Na verdade, trocando ideias antigas por novas, trocando ideias por ideias diferentes. Então, isso que a convergência tecnológica vem trazer. Bom, convergência tecnológica, eu enxergo como que esse aqui seja um bom exemplo, né? Um canivete suíço, ele tem lá várias funções no mesmo dispositivo, então ele é convergente. É uma tecnologia, tem várias tecnologias envolvidas, cada um serve para uma função. Então, eu achei interessante ilustrar a teoria sobre convergência tecnológica usando um canivete suíço. Além disso, além de ter um dispositivo único para vários serviços, a convergência ela também serve para o contrário, ou seja, eu tenho uma mesma tecnologia disponível em vários dispositivos, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, vou colocar aqui um pouco sobre a Unesp, só para quem não conhece, algumas pessoas aqui da Unesp já estão carecas de saber, né? Alguns nem tão carecas assim. Presente em 23 cidades, são 33 faculdades. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma por aí pintando no pedaço. São 169 cursos de graduação, 115 de pós, tem pesquisa científica, tem ensino à distância também, que hoje, já falando um pouco de convergência, está bem aí no tema, né? Tem cursos de extensão universitária, tem a VUNESP, que é a Fundação para Vestibular, a editora Unesp, com várias publicações, inclusive online, ou seja, aquilo que eu comentei sobre convergência também. Colégios técnicos, hospitais universitários, tem fazendas de ensino e pesquisa. Então, resumindo um pouco o que seria a Unesp, eu coloquei nesse slide para poder contextualizar vocês e a gente entender um pouco por que a gente usa essa convergência tecnológica para ajudar a universidade a resolver alguns probleminhas, né? Bom, coloquei aqui os desafios que a UnespNet tem. Então, lá em cima, como eu já comentei, por serem 23 cidades, a gente tem uma necessidade de comunicação em longas distâncias. A gente precisa se conectar, a gente precisa estar próximo, mesmo estando distante. Precisa ter deslocamento entre as cidades, muitas reuniões, por exemplo, as reuniões administrativas de colegiados, elas reúnem participantes de todas as unidades. Então, às vezes, a gente tem, vou mostrar o mapa daqui a pouco, a gente tem gente viajando 13 horas para chegar numa reunião, participar numa reunião de 2 horas e voltar mais 13 horas de viagem. Então, é um grande desafio. Tem altos custos com viagens e diárias, vocês podem imaginar. Muito tempo gasto com deslocamento, fora a periculosidade, quer dizer, um professor, um diretor da faculdade, ou mesmo um funcionário, ele viajando tantas horas assim, ele está sujeito a muitas coisas, né, no meio do caminho. Então, é um perigo também.
E um outro desafio que eu vou comentar em seguida sobre telefonia, né? Nós tínhamos altos custos com telefonia, hoje esse custo já baixou bastante, né? Esperamos que baixe mais. Como eu falei, esse aqui é o mapa da Unesp. Então, esses pontos verdes aí, eu já coloquei, inclusive, eles conectados, porque, já falando um pouco da UnespNet, né? Então, se vocês perceberem, tem... o laser point, acho que é esse do meio, né? Não, é esse aqui. Bom, tem aqui em Rosana. Quando eu entrei na Unesp, eu nem sabia que existia essa cidade. Aqui, extremo oeste da cidade, e eu tive a oportunidade de pisar na ponta do estado mesmo. Eu fui até lá e falei, não, se aqui é a ponta do estado, então me leva até a ponta que eu quero lá pisar, né, dar um passo lá. E eu consegui, me levaram, tal. Tem até uma foto depois, mas não está aqui. Então, é Rosana, a oeste do estado, e Guaratinguetá, aqui, extremo leste. Tem lá Norte, Rio Preto, Franca, tem Registro, tem Itapeva, então ela está presente em praticamente todos os pontos do estado. É um grande desafio a gente conectar todo mundo e fazer todo mundo se falar. Bom, essa estrutura aqui a gente preparou há um ano, mais ou menos. Eram outros links, eram velocidades menores. Hoje a gente tem, não sei se dá para enxergar, mas tem ali de 30 MB até 1 GB. Esse 1 GB aqui a gente está trocando para 10 GB daqui a pouco, e já é parte da rede MetroSampa, inclusive. Então, a gente tem estruturas, se vocês perceberem, aqui tem um anel, e aqui tem um outro anel. Então, são 2 anéis que nós distribuímos pelo estado, e de cada um desses pontos, que nós chamamos de polos concentradores, saem todos os outros links. Então, aí a gente tem uma quantidade de links saindo de cada ponto concentrador, permitindo aí redundância de acesso, algumas facilidades. Bom, então, como que a convergência tecnológica pode ser usada a favor da universidade para resolver alguns problemas? Coloquei lá alguns temas, né, como telefonia IP. A gente tem aí ramais virtuais, a possibilidade de utilizar, inclusive fora da Unesp, ou com notebook ou algum outro dispositivo móvel, a gente consegue ter os ramais da mesa da pessoa, estando fora da sua mesa de trabalho. Tem uma grande mudança de cultura, porque, às vezes, até em 2006, quando a gente implantou a telefonia IP na universidade, o primeiro prédio foi a reitoria. O Zé Roberto lembra bem disso. Ele me passou o desafio, na época eu era ainda analista de redes, né? E aí ele me passou um desafio e falou assim, olha, a gente vai mudar de prédio e eu não quero PBX no novo prédio. Vai ter que ter telefonia IP. Vamos, vamos. Aí as pessoas de telecom, que ficaram aí um pouco temerosas, elas até falaram, não, tudo bem, a gente vai colocar, mas eu vou botar um PBX aqui do lado, né? Caso você precise, né, tá aqui, é só ligar na tomada. Tá, não, tudo bem, tal. Não precisou até hoje, né? Acho que não vai precisar também. Então, mudança de cultura. Videoconferência, outra mudança de cultura, porque as pessoas estavam acostumadas a fazer suas reuniões presenciais. Puxa, mas isso aqui eu não posso falar... como que eu vou falar por vídeo, né? É uma coisa que nem por telefone já é difícil, e videoconferência eu não conheço, mas será que dá mesmo? Será que não fica cortando a voz? Será que eu vou enxergar direito a pessoa que está lá do outro lado? Então, há uma grande mudança de cultura. Então, para fazer reuniões não presenciais, e uma outra ideia, que era uma demanda grande, defesa de teses semipresenciais, que é, por exemplo, eu ter um professor da França, ou do Canadá, ou de outro país, ele parte de uma banca de uma tese de doutorado ou mestrado, ele precisa participar, só que ele não tem tempo para viajar, ou os custos para a viagem são muito altos, então ele pode participar por videoconferência. O ensino à distância, como eu comentei, né, hoje a gente tem, o André está aí, se eu estiver errado, mas perto de 15 mil alunos, né, ativos, uma coisa assim, e com o projeto da Univesp, que tem várias outras iniciativas também. Então, é o projeto da Univesp, vai milhares de alunos, né? A Web TV, que é o pessoal que está aqui filmando o evento e fazendo a parte da transmissão.
vai ter o curso à tarde de OpenFlow, eles também vão transmitir esse curso online. Isso é uma grande aplicação para a convergência tecnológica. E suporte a dispositivos móveis, que aí, na verdade, toda a estrutura que foi preparada, esses dispositivos móveis, grande parte deles acessa esses recursos. Aí, falando sobre telefonia IP, um pouquinho, contando um pouco, como eu já comecei a contar, lá em 2006, que foram colocados os ramais da reitoria, e hoje nós temos 9.000 ramais IP. Hoje, na Unesp, não existe mais PABX. São todos virtuais. Então, não existe mais PABX dentro da Unesp, são 9.000 ramais conectados, as pessoas se falando, e não existe realmente mais aquele PABX analógico, que você tem aquelas limitações físicas de número de portas, cabos e toda aquela estrutura, a gente não precisa mais manter isso aí, a gente usa tudo dentro da rede de dados. Bom, os PABX eles utilizam o Asterisk, que é o software aberto, né, código livre. A gente tem usado bastante, tem algumas funções que nós mesmos desenvolvemos, é bem fácil fazer, tranquilo. Tem gateways para dispositivos analógicos e troncos-chave, ou seja, ninguém quer tirar o fax da tomada, né? Eu preciso do fax, eu preciso transmitir e tal, então a gente teve que manter alguns gateways para manter esses dispositivos e também, da mesma forma, centrais de alarme, que são coisas que não foram migradas ainda para o mundo IP, mas a gente abriu essa possibilidade. E os próprios troncos-chaves E1, que eles precisam também para comunicação com a rua. E gerenciamento automático de rotas. Essa é uma parte bastante interessante do projeto. O usuário ele não precisa saber por onde que ele está fazendo a ligação. Então, se eu discar 0 operadora, um DDD e um número, por onde essa chamada vai sair? Não importa. O sistema vai decidir se vai ser pela rede ou se vai ser pela rede pública, se é uma rota de menor custo, qual que é, isso é o sistema que decide. E, para o usuário, transparente. Então, esse sistema ele está quase já está na fase final de implantação. É um grande exemplo de convergência tecnológica, porque a gente não precisa mais utilizar toda essa parafernália que antes existia, né? A gente migrou tudo para o mundo IP. A videoconferência são 38 salas de reunião, 90 videofones, inicialmente, né? O agendamento das salas ele tem sido bastante disputado. E, como eu falei, tem bastante defesa de tese usando esse sistema de videoconferência. É uma coisa que até se tornou bastante comum dentro da universidade, fazer defesas de tese utilizando a videoconferência. Então, nós adquirimos lá as 38 salas, né? Na verdade, foram 38 equipamentos para conectar pelo menos um em cada unidade da Unesp. Tem unidades que têm mais de um, porque tem mais de uma faculdade lá dentro. E a gente acaba conectando em alta resolução, e são equipamentos também que utilizam padrão aberto, ou seja, as pessoas que estão fora da Unesp, contanto que tenham o mesmo protocolo, que aí é padrão de mercado, né? Vários equipamentos têm isso hoje em dia, eles conseguem participar tranquilamente das reuniões. Se o equipamento for em alta definição, ele também conecta em alta definição, se a banda que ele tiver para conectar até a Unesp for disponível e não tiver problemas com isso. Videofones, a mesma coisa. E uma coisa que nós estamos agora implantando é deixar as salas todas iguais. A gente percebeu que, se a gente fizesse uma sala igual em cada lugar, como os participantes eles podem mudar de salas, eles podem participar de reuniões em outras cidades, seria muito mais fácil se eles entrassem numa sala, olhassem e falassem, poxa, mas essa sala é igual a que eu tenho na minha unidade. Então, a gente está fazendo tudo igual, até visualmente fica melhor para quando vocês conectam vários lugares ao mesmo tempo. Todos os lugares são iguais e aí tem a identificação da sala, o local, a cidade e tudo mais. Opa. Agora acho que eu vou apagar a luz lá, a primeira da... Acho que é a última ali, ó, Manuel, onde está escrito frente. Isso. Isso aqui é o último assunto que eu queria comentar com vocês. É uma foto, não sei se tem alguém aqui tem o Márcio, acho que mas é da unidade dele, tem o pessoal da Letras, alguém aqui.
Uma foto lá do laboratório de Araraquara, do laboratório não, da biblioteca. Então, ali tem algumas pessoas sentadas, deitadas aqui nesses puffs, né? E elas estão com dispositivos móveis diferentes. Essa aqui não está dormindo, não, ela está mexendo no dispositivo móvel. Aí tem algumas pessoas aqui circulando na biblioteca. Então, isso aqui se tornou uma grande realidade e, ao mesmo tempo, um grande desafio para nós, como gestores de tecnologia e pessoas que trabalham com tecnologia diariamente, que é BYOD, que o professor já comentou, né? Bring Your Own Trash, quer dizer, device. Então, as pessoas trazem o seu próprio dispositivo e aí elas querem se conectar à rede, ou seja, elas precisam, na verdade, né? Então, tem um grande exemplo aqui, porque isso aqui tem 3 puffs, mas se tivesse mais, e tivesse puffs espalhados por toda a biblioteca, provavelmente eles também estariam cheios. Por que a gente percebeu isso? Principalmente por causa dos laboratórios. Os laboratórios de informática se esvaziaram. O que tem hoje? Tem pessoas com notebooks embaixo das árvores, dentro das salas de aula. Nos laboratórios de informática, eles, ao invés de utilizarem os computadores, eles vão lá, abrem seu dispositivo móvel, seu notebook, tablet, e começam a se conectar. Eles não usam mais os dispositivos que a universidade disponibiliza, eles trazem seus próprios dispositivos de casa. Bom, isso aí é muito bom, porém traz vários outros desafios. Eu coloquei alguns deles aqui. Controle de acesso, porque nós, como pessoas que precisam controlar o acesso aos recursos disponibilizados e fazer com que eles sejam utilizados da melhor forma. Bom, quando você passa na portaria de uma empresa, você precisa se identificar. Então, da mesma forma com a rede sem fio, com os dispositivos móveis que nós não conhecemos quem são. Então, é interessante que eles sejam controlados, a gente quer saber quem está usando a rede e qual dispositivo que está lá acessado, né? Os dentro da rede. E aí a gente precisa criar perfis diferenciados de acesso, ou seja, diferente um perfil de um aluno para um perfil de um professor, para um perfil de alguém que seja visitante da universidade, veio só para participar de uma reunião, alguma coisa assim. Então, esses perfis eles são diferentes. Já que eles são diferentes, a gente precisa tratá-los de forma diferente, já que a gente não sabe quais os dispositivos que eles vão utilizar. E aí a gente tem a preocupação com mecanismos de proteção, firewalls e daí por diante. Ou seja, a gente precisa, além desses caras estarem utilizando a nossa rede, a gente precisa se proteger contra algum tipo de ataque que algum dispositivo ou um vírus possa causar e, ao mesmo tempo, proteger esses dispositivos para que a nossa rede não, de certa forma, pelos ataques estarem fora da rede e entrando e tal, a gente precisa também ter uma certa camada de proteção para dentro desses dispositivos. Bom, para isso a gente precisa manter access points de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Como essa foto aí da biblioteca. Imagina, aqui tem 3 pessoas, mas eu não sei a biblioteca inteira, quantos conectados ao mesmo tempo, no mesmo equipamento, então a gente precisa de equipamentos que possam ter potência suficiente para segurar o tráfego de todo mundo, conectar todo mundo. E, além disso, alguns desafios que a gente tem percebido bastante também, por exemplo, alguns dispositivos que as pessoas trazem e que têm alguma certa incompatibilidade com os sistemas de access points. E aí as pessoas nos falam, poxa, mas eu fui lá no hotel, e aí no hotel eu acesso e aqui eu não acesso. Qual que é o problema, né? Quer dizer, dispositivos novos, diferentes, a gente não conhece, e aí começam a aparecer essas coisas. Quer dizer, um dispositivo X que acessa, outro que não acessa. Quando a Apple lançou o iOS 6, teve aí uma série de reclamações, porque, poxa, mas eu atualizei o meu sistema e não estou mais acessando a rede, né? O que aconteceu? A rede de vocês tem algum problema. Então, aí a gente foi atrás, foi descobrir que tinha mesmo uma coisa de implementação de RFC, que a própria...
de padrão mesmo, é da 802.11n, que a controladora implementava um padrão e a Apple, por ser um iOS novo, ela foi lá e implementou um padrão novo. E aí precisou todo o tempo até os fabricantes se adaptarem e lançarem patches de correção para que o iOS 6 conseguisse se conectar sem problemas nessas redes. Então, dispositivos móveis, a ideia é muito boa, a convergência é muito boa, mas ela traz esses desafios também. Eu prometi que eu não ia atrasar para o almoço, estou concluindo por aqui. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, comentário, muito bem, temos bastante tempo para perguntas aí. Quem vai? José Roberto, deixa eu levar ali. Zé, fala aí. Obrigado. É Zé Roberto, da Unesp. Quero dizer um breve comentário apenas. Você colocou o esquema da rede, né? E aquele esquema é uma coisa que evoluiu bastante com o tempo, né? A primeira versão daquilo lá eram linhas super rápidas de 64 kilobits por segundo, né? Mas isso foi há muito tempo. E o seguinte, você colocou lá, isso, você está voltando, né? Algumas linhas de 200 megabits por segundo, todas essas são de 1 gigabit por segundo, né, Carlos? Foram contratados como 200. Né? A operadora, como ela oferece serviços, que é um grande desafio para a gente também, né? A gente tem que pagar pelos serviços, ou seja, se eu tenho mais velocidade, eu pago mais. O desenho de... Espera aí, deixa que eu chego lá agora. Esse. Então, claro que não existe linha de 200 mega, né? Não existe LP de 200 mega. Ele deve ser provavelmente 600 mega ou 1 giga mesmo e é limitado. É isso mesmo. A infraestrutura ela suporta mais, né? Aí a gente, por enquanto, só tem isso contratado. Carlinhos. Oi. Adriano Cancian, você me conhece, mas o pessoal às vezes não conhece. Da Unesp também. Eu queria ressaltar, assim, na verdade, dar um testemunho, né? Depois pode até falar aleluia, né? Mas realmente, sim, a solução ela é muito bacana, ela é muito estável. Eu digo isso sim, porque eu tenho usado bastante. A questão de videoconferência ela é fantástica, a questão da alta qualidade. Mas o meu comentário é o seguinte: o que tem talvez mais interessante nesse projeto é uma coisa que a gente ensina lá para os alunos, que é o seguinte: é você usar o melhor de cada solução. Então, ou seja, ela é uma solução híbrida, onde o valor ele é concentrado, na verdade, na expertise que vocês têm. Ou seja, ele é baseado em padrões abertos, eu acho uma coisa muito acertada, e você usa o melhor do que cada produto tem, sem ficar preso a um vendor específico. Então, acho que esse é um comentário interessante que você poderia até fazer, né? Porque eu conheço o projeto, mas às vezes as pessoas que estão implantando esse projeto não sabem, mas então, esses padrões abertos, e o fato da expertise estar concentrada em vocês, ou seja, nos analistas de rede, na assessoria de informática, que é a coisa que eu acho mais legal. Parabéns. Obrigado. Isso aí é uma questão interessante mesmo. Desde do começo lá da rede, a gente sempre privou por isso, padrões abertos, para poder conseguir conversar até, inclusive, com sistemas diferentes. Nós, lá do grupo de redes do GRC, nós somos as pessoas que fazem o trabalho difícil, né? Nós gostamos de fazer o trabalho difícil, de abrir caixa, de fazer as implementações, mas a gente também, de vez em quando, precisa fazer alguns projetos. Então, quando a gente faz esses projetos, a busca é pelo padrão aberto, a busca é pela coisa que se integre facilmente com outras tecnologias que estejam de diferentes vendors, né, como o professor comentou. Né? Muito bom, Carlos. Muito obrigado. O Carlos precisa fazer um curso com o pessoal do CCE. Né? Você viu que o pessoal do CCE da USP, quero dizer, né? Você viu que a USP apresentou a rede assim, olha, isso aqui é linha de 1 giga limitada a 400 mega, né? Faltou isso na apresentação de vocês. Vou alterar para né? a próxima. Você colocou, isso aqui é linha de 200 mega. Não, tem que dizer, linha de 1 giga limitada a 200. Né? Muito bom, o Zé Roberto ali não deixou passar. Eu só ia fazer um comentário aqui, que está aqui com a gente nessa reunião, o professor Adriano Cancian, da Unesp de São José do Rio Preto, e o Adriano pilotou a rede da Unesp numa época em que não tinha dinheiro nem para comprar conector. Né? O Zé fazia o trabalho difícil. Da época. Né? Então, é fantástico, né? Como a Unesp,
A Unesp, nesses últimos 15 anos, aí, começando com vocês, e agora com o tal professor Edson aqui, que é o atual, professor Edson Sene, que é o atual assessor de informática da Unesp, né? Neste período, foi dado um salto qualitativo brutal dentro da Unesp, né? Que é onde, tanto pelo trabalho do pessoal de redes, como pela diferença, né? pela conscientização da administração da Unesp acerca da importância de ter uma rede que funciona, né? Quer dizer, então, a Unesp está de parabéns aí com isto, e vamos em frente. Então, muito obrigado, Carlos. Obrigado, gente.